Olá, amigos, bom dia. Oi, gente, bom dia. O TN1 desta segunda começa falando de uma tragédia em Guarapari. A dona Vanilda, de 64 anos, passeava com um cachorro na calçada quando foi atingida por um disparo. O atirador é um vizinho, um vigilante que ela nem conhecia. Ele teria surtado e saiu atirando para todo lado. Acabou ferindo e matando uma inocente. A idosa não foi a única vítima. Antes de sair disparando de forma descontrolada, ele tentou matar a própria mãe. Olha só, o vigilante também é suspeito de ameaçar a esposa e agredir um homem dentro de uma academia. Os chinelos da dona Vanilda Correia, de 64 anos, ficaram na frente da casa do atirador, local onde ela caiu morta depois de ser baleada. Esse crime aconteceu nessa rua, no bairro Ipiranga, em Guarapari. Foi um vigilante de 51 anos que, segundo familiares, após um surto, ameaçou quem estava na casa dele e tentou até atirar contra a própria mãe. Depois disso, ele foi para o meio da rua armado. O vigilante saiu armado, começou a atirar aqui no meio da rua, segundo as informações que estão no boletim de ocorrência. Ele quase acertou um vizinho, que teve tempo ainda de fechar o portão, mas infelizmente acabou atingindo a senhora Vanilda, que estava passando aqui na rua. Exatamente nesse local, ela acabou caindo. A gente tem ainda o chinelo dela ali no local. Infelizmente, ela morreu na hora. Logo em seguida, depois de tudo isso acontecer, a polícia foi acionada para atender uma ocorrência de disparo de arma de fogo. Quando chegou, o vigilante ainda tentou atirar contra os policiais, mas a bala mascou. Foi aí que ele deixou a pistola no chão e tentou se entregar. Mas nisso ainda, segundo os policiais, acabou demonstrando resistência e durante a prisão, alguns PMs chegaram a se machucar. O vigilante que presta serviços à Prefeitura de Guarapari foi identificado como Marco Antônio Iraci. Ele foi levado direto para o DPJ de Guarapari. No final do mês passado, ele foi preso com base na Lei Maria da Penha. Ameaçou a esposa e ela chegou a pedir uma medida protetiva de urgência. No dia seguinte, no dia 1º de outubro, uma ocorrência de lesão corporal foi registrada. Ele agrediu o dono de uma academia com uma barra de ferro. Mesmo assim, depois de ocorrências seguidas, foi liberado. A dona Vanilda estava passeando com um cachorrinho na rua. Morava ali perto. Levou um tiro na nuca. Morreu sem ter envolvimento algum com o atirador. Uma inocente na mira de uma pessoa armada que, segundo familiares, estava em surto. O que era um passeio habitual virou uma tragédia para a família da dona Vanilda. Gente, que história triste. A gente viu aí uma mulher inocente, dona Vanilda, que foi vítima de um vigilante descontrolado. Pois é, Bruna, que pela ficha criminal já deveria estar na cadeia antes de acontecer toda essa tragédia. Vamos chamar a Suzy Faria, que traz mais informações pra gente. Olá, Suzy. Olá, George, Bruna, amigos do TN. Que situação essa lá em Guarapari, hein? Esse vigilante seria aqui de Vila Velha, mas estaria prestando os serviços aí em Guarapari. E olha, George e Bruna, ele surtou, mas já deu esses indicativos desde o final do mês passado, de setembro, quando tentou contra a vida da própria esposa, de quem ele está se divorciando, quando no dia seguinte tentou aí bater numa pessoa lá, o dono de uma academia em Guarapari, com uma barra de ferro. E no domingo, completamente descontrolado, atirou várias vezes para o alto ali na região onde mora a mãe dele, inclusive ameaçando a mãe, que conseguiu escapar da morte, e um vizinho que chegou a ter tiros disparados contra ele, mas conseguiu entrar na casa dele antes que fossem atingidos e os tiros pegaram no portão. Não satisfeito com isso, continuou pela rua, atirando a esmo e acabou acertando um tiro fatal na nuca da dona Vanilde, que passeava tranquilamente pela rua com o cachorro dele. É inacreditável saber que uma pessoa como essa, completamente destemperada, consegue ter porte de arma e uso dessa arma. É evidente que isso ainda vai ser confirmado, mas consegue uma arma para ficar agindo dessa maneira. Inclusive, a Polícia Civil nos informou, foi questionada com relação ao fato dele ter tentado contra a vida da mulher, ter tentado contra a vida desse dono de academia e ainda está solto. Na nota que a Polícia Civil enviou para a nossa redação, explica que nesses dois casos não havia, o delegado entendeu que não havia materialidade suficiente para manter esse indivíduo na cadeia, atrás das grades.
não teve materialidade. Bem, ele tentou várias vezes, agora ele conseguiu. Matou uma pessoa inocente e vai ficar atrás das grades. Já foi, inclusive, encaminhado para o centro de detenção lá de Guarapari. Uma situação triste que, se ele tivesse ficado na cadeia, poderia até ter evitado uma morte tão trágica como foi para essa senhora que mora em Guarapari. Mas, infelizmente, né, o que ele cometeu aí contra a sociedade, contra a mulher, contra esse estudante de academia, não foi o suficiente para colocá-lo atrás das grades. Precisou ele matar uma pessoa para ver que ele não estava com a sua sanidade mental bem, para ele poder ficar atrás das grades, George e Bruna. A gente espera que agora ele fique na cadeia, né? Porque era só o que faltava. Depois ele ter tirado a vida de uma pessoa, ele não ficar preso, né? É o mínimo, né? É o mínimo. Olha só, daqui a pouquinho a gente volta a falar com o Suzy, que tem mais informações na nossa ronda policial, tá, gente? Agora a gente vai ver o retrato de uma família que foi apagado pela violência nas estradas. Pai, mãe e as duas filhas do casal morreram vítimas de um acidente em Aracruz. O carro e uma van bateram numa estrada da zona rural e aconteceu essa tristeza. Tá aí a foto da família. Daqui a pouquinho o TN1 vai te contar essa história com todos os detalhes. Porque agora a gente mostra uma operação que prendeu um integrante de uma organização criminosa que age no bairro Nova Almeida, na Serra. 150 policiais participaram dos trabalhos e cumpriram 20 mandados de busca e apreensão, além de 25 de prisão. Um dos detidos estava com uma tornozeleira eletrônica. A polícia também descobriu que a organização criminosa era comandada por dois irmãos que moram no Rio de Janeiro e de lá dão todas as ordens para o tráfico, inclusive ataques a rivais. A operação se chama Falésia e foi realizada entre o Ministério Público da Serra e a Polícia Militar e teve como alvo o bairro de Nova Almeida. A operação reuniu várias unidades da Polícia Militar, entre eles o BME, o Batalhão de Ações de Cães, o Notaer, a DINT, equipes da Força Tática, dos batalhões de Vitória, Vila Velha, Serra e Guarapari, além também da participação dos batalhões da Ambiental e Cavalaria. Ao todo, foram mais de 150 policiais para cumprir 20 mandados de busca e apreensão e 25 de prisão. O bairro foi tomado de viaturas logo cedinho. A polícia conseguiu apreender armas, como essas duas submetralhadoras, e também drogas, e prender 16 pessoas que tinham mandado de prisão, entre elas 3 mulheres, sendo que uma era responsável pelo tráfico no balneário. Todos os detidos têm envolvimento com o tráfico, e um deles, além do tráfico, tinha também homicídio. Um dos detidos, vejam só, estava com a tornozeleira eletrônica, o que não impediu de continuar no crime. Além dos mandados cumpridos, 9 dos detidos foram autuados ainda por tráfico de drogas. A investigação para chegar até essa operação durou 7 meses e foi feita em conjunto com o Ministério Público da Serra e também a Diretoria de Inteligência da Polícia Militar. O alvo é uma organização criminosa que tem base em Vitória, mas está querendo ampliar os seus domínios aí para o bairro de Nova Almeida. Entre os presos está um homem suspeito de ter matado uma pessoa no último sábado, aí em Nova Almeida. E mais, o gerente do tráfico de drogas do balneário também foi preso nessa operação. A informação que nós tivemos que a organização de Vitória tomou esse tráfico aqui e está tomando conta do tráfico de Nova Almeida. Essa é a informação que nós tivemos. E por isso essa investigação que durou 7 meses, né? No caso aí 7 meses de investigação, e nós logramos êxito hoje em cumprir esses mandados de busca e apreensão e de prisão contra esses cidadãos que estão aí no tráfico de droga. Um dos mandados de busca e apreensão foi cumprido em Taboazeiro, onde a organização criminosa Alvo, comandada pelos irmãos Vera, atua. Os irmãos, inclusive, estariam morando no Rio de Janeiro e de lá orquestrando os ataques feitos também ao bairro Andorinhas. Em um deles, a polícia conseguiu prender o responsável pela parte financeira da organização. Gustavo Nunes da Silva, o Arafat, foi pego pescando na Ponte da Passagem. Nesse dia, ao cumprir o mandado de busca e apreensão, os seguranças dele lançaram uma granada contra a polícia militar e acabou por acertar um veículo na região. A ocorrência de hoje e os detidos foram entregues no Departamento de Narcóticos, na Serra, que serviu de base para os policiais militares. Para a PM, a prisão de hoje conseguiu desarticular uma importante parte dessa quadrilha. Foi um trabalho conjunto
que nós conseguimos um êxito, dar um certo prejuízo ao tráfico de Nova Almeida. Olha só, vamos lá para fora novamente falar sobre esse assunto com a repórter Suzy Faria. Ô, Suzy, deixa eu ver se eu entendi. Os criminosos estavam lá no Rio de Janeiro curtindo bem bom e dando as ordens aqui no estado, é isso mesmo? Exatamente, minha amiga. São os irmãos Vera, 3 irmãos que estão lá no Rio, mas comandam com mão de ferro todos os locais onde eles já conquistaram para ampliar aí o poderio do tráfico de drogas, que fica sob responsabilidade deles. São parceiros do pessoal do bairro da Penha e estavam fazendo a limpa lá em Nova Almeida para colocar as pessoas deles e assim dominar o tráfico naquela região. Inclusive um homicídio que teve lá nesse final de semana, o comandante do pelotão de choque aí, o subtenente Paulo Sérgio, disse que há suspeita de que um dos detidos seja o autor desse homicídio. Os irmãos Vera dominam aqui o bairro de Tararé, Beco do Cigano e agora informaram, Morro do Macaco e também agora o bairro de Andorinhas. E estavam para o lado de lá. Agora, o mais interessante disso tudo, além dessa informação aí de que um dos detidos estava com a tornozeleira eletrônica, que não impede ele de continuar cometendo crimes, temos 3 mulheres envolvidas e uma senhora. Na casa dessas pessoas foram encontradas drogas, armas, enfim. O mais curioso é que essa galera aí, além de ter mandado de prisão expedido, ainda foram presos em flagrante porque encontraram muita droga, muita arma com eles. O balanço de toda essa operação vai acontecer agora à tarde, mas agora pela manhã, como vocês viram, o pessoal aí adiantou algum material para que a gente pudesse mostrar, falar aí dessa operação que movimentou Nova Almeida hoje pela manhã. George e Bruna. Suzy, obrigada, tá? Pelas informações, até daqui a pouquinho. Vamos seguir com o TN1, gente, porque agora nós vamos falar de um acidente trágico que tirou a vida desta família. Belanísio, Josélia e as filhas Isabela, de 6 anos, e Valentina, de 2, voltavam de um passeio quando o carro em que estavam bateu em uma van. Mãe e pai morreram na hora. As crianças chegaram a ser socorridas, mas infelizmente não resistiram aos ferimentos. Esse acidente foi na ES-010. Quem dirigia o veículo era o pai das meninas. Ele teria invadido a contramão. A família seguia para casa na aldeia indígena de Caieiras Velha. 3 ocupantes da van foram socorridos. Vamos ver. Na fotografia, as vítimas fatais do acidente. A mãe, Josélia Rocha, de 36 anos, iria fazer aniversário neste domingo. No colo, a filha Valentina Rocha Rodrigues, mais nova no registro, mas que já estava com 2 anos. A mais velha, Isabela Rocha Rodrigues, de 6, e o pai, Belanísio Pereira Rodrigues, que tinha 48 anos. O acidente aconteceu no sábado, na zona rural de Aracruz, na rodovia ES-257. Belanísio e Josélia morreram na hora. As 2 filhas ainda chegaram a ser socorridas. Elas foram encaminhadas para um hospital lá mesmo em Aracruz, mas infelizmente não resistiram. Elas morreram na noite de sábado, no mesmo dia do acidente. Segundo informações, a família era de uma aldeia indígena de Caieira Velha. Josélia, que morreu no acidente, ainda deixa uma filha adolescente. O acidente aconteceu no final da tarde de sábado, numa região conhecida como Mata Limpa. O carro de passeio, modelo Celta, e uma van de uma empresa de celulose colidiram. Os veículos ficaram destruídos. Segundo o Corpo de Bombeiros, 3 ocupantes da van ficaram feridos. O motorista chegou a ficar preso nas ferragens, foi socorrido e, depois de ser levado para um hospital em Aracruz, foi transferido para um na Grande Vitória. Gente, esse acidente está sendo investigado pela Delegacia de Infrações Penais de Aracruz. E olha só essa história, hein? Um morador lutou com um bandido e foi empurrado em um barranco. Ele ficou com ferimentos nas pernas e também foi quase esfaqueado. Olha só, esse morador estava chegando em casa, no bairro Interlagos, lá em Vila Velha, quando viu os criminosos levando vários objetos da residência. O machucado em uma das pernas é o resultado da violência. Para tentar recuperar seus pertences, esse construtor entrou em luta corporal com um dos assaltantes e ainda escapou de levar uma facada. Um amigo passou aqui, viu um sentado aqui na frente e me ligou. Eu peguei e vim, ele já tinha quebrado o muro ali, estava saindo com uma bolsa de ferramenta. Quando eu cheguei lá, porque eu chegando ali, eu encontrei com ele. Eu falei, isso é ele, isso é minhas coisas. Ele pegou, curvou para lá, quando eu fui
Eu ia pegar ele pegou e sacou de uma faca, veio para me dar uma facada e me empurrou na barranceira, eu ralei a perna aqui. Agora eu vou lá no ML para fazer corpo de delito que o delegado pediu. Ele relata que não é a primeira vez que sua residência foi invadida e que até as roupas já foram roubadas. 4ª vez. Levou roupa, levou celular, ferramenta, muita ferramenta. Aí eu tive que comprar tudo de novo para me trabalhar, que eu sou construtor, né? Tudo aconteceu na manhã deste domingo, aqui no bairro Interlagos. De acordo com o proprietário, 2 homens quebraram aquele muro e conseguiram entrar na residência. Lá, eles fizeram a limpa, levaram ferramentas, fios, uma bicicleta e até torneiras do local. A polícia militar foi acionada e, após buscas pela região, chegou a um dos suspeitos, identificado como César Augusto Santos Dias, de 38 anos. Com ele, a PM encontrou parte dos objetos furtados. O comparsa conseguiu fugir. O caso foi entregue na Delegacia Regional de Vila Velha. Para o construtor, fica a revolta. Pelo que os policiais me delataram, que ele vai ficar lá, pouco tempo ele sai, ele já tem passagem e disse que ele falou que trabalhou para mim, nunca trabalhou para mim. Eu não pego aquele tipo de funcionário, nóia não trabalha para mim, que eu não sou nóia. Eu já liguei uma vez aqui para a polícia aqui, demorou 2 horas para chegar aqui, entrou ali dentro, roubou isso, roubou, tá. Vamos dar uma voltinha aí para ver se acha. Isso não existe. Essa diarista passa pelo local semanalmente e afirma a falta de segurança. Na rodovia é muito perigoso você ficar ali. Quem fica ali sozinho fica morrendo de medo. Inclusive, eu até ajudei uma menina que estava no outro lado do ponto, porque tinha um rapaz importunando ela do outro lado. Ela atravessou para o lado de cá, teve que ir para o terminal para voltar para ir para a Ponta da Fruta para casa dela. Porque ela ficou com tanto medo do cara roubar ela que ela atravessou para o lado de cá. E ali eu quase fui roubada. Se a guarda não tivesse vindo e eu entrado no ônibus, eu tinha sido roubada. Que absurdo, né? A pessoa tem que voltar para o terminal, para ir para casa, para depois ir para o serviço. Tem que reforçar a segurança ali na região, né? Gente, um rapaz que gostava muito de ostentar armas nos chamados baile do Mandela foi detido em Vila Velha. A guarda chegou até ele porque estava num ponto já conhecido de tráfico. Munição e drogas estavam no local. O vídeo mostra um rapaz ostentando armas. Segundo a polícia, ele publicava vídeos como esse nas redes sociais. Nessa outra foto, olha a quantidade de armas. Além desses vídeos e dessa foto, olha o que a polícia encontrou em um dos celulares apreendido. Mais vídeo em que os bandidos ostentam armas e também um onde eles atuam livremente no baile do Mandela. Foi através de uma denúncia que a Guarda Municipal conseguiu encontrar e prender um dos jovens envolvidos, no bairro Soteco, em Vila Velha. Chegou pra gente informação que ele é um dos lideranças do local. Ele estava com as armas, né? Mas somente para poder ostentar e para poder intimidar as outras facções. E que as armas, a princípio, não pertencem a ele, mas pertencem ao pessoal do Trem-Bala de Vitória. No local onde o jovem estava, foi apreendido munições, mais de 130 pinos de cocaína e quase 350 buchas de maconha, além de material para embalo da droga e 2 celulares. O rapaz tentou fugir da polícia, mas logo em seguida foi preso pela Guarda Municipal de Vila Velha. De acordo com a polícia, ele já esteve envolvido em outros crimes quando ainda era menor de idade, por roubo e tráfico de drogas. Nos informaram que esse rapaz ele é envolvido em outros crimes. Quando a gente puxou aqui a situação dele, nós não encontramos nada, mas encontramos alguma coisa com relação na passagem dele de menor. Então ele, enquanto menor, ele tem 2 passagens pelo sistema, ato infracional análogo ao tráfico de droga e outro por roubo, na menor. Na maior, agora enquanto maior, é a primeira vez que ele vai ser apreendido agora, né? E vai ter que responder pelos atos dele. Olha, o rapaz foi ouvido e liberado. A Polícia Civil esclareceu que, uma vez que não houve elementos suficientes para autuação em flagrante, o caso vai seguir sob investigação.
Gente, na sexta-feira nós mostramos aqui no TN1 a foto da Adriana Torrente Moreira. A lavradora de 39 anos, está aí a foto dela, ela estava desaparecida desde a última quarta-feira. Sem notícias de Adriana, a família estava pedindo ajuda para localizá-la. O ex-marido dela, que está aparecendo aí na foto, também estava desaparecido. Um mistério que comoveu os moradores de Conceição do Castelo, na região serrana do estado. Mas essa história, a gente teve um final muito triste. Pois é, mais uma família devastada. Quem traz as informações para a gente é a Suzy Faria. Olá, Suzy, voltamos com você. Nós falamos sobre isso, George, na sexta-feira passada. Pedimos ajuda aí de quem pudesse ter notícias do casal, que informasse a polícia, a família. Mas, infelizmente, nesse final de semana, o casal foi encontrado. O marido estava a cerca de 2 quilômetros de onde a esposa foi encontrada, ambos mortos. Ele teria matado a esposa e, em seguida, se matado. O corpo de Adriana foi encontrado em um riacho, no rio Taquaruçu, na localidade de Barro Branco. E o corpo do Brás Rodrigues, um pouco mais distante disso daí. O celular, que a família tanto ligava para tentar informação, estava dentro do carro. E tudo aquilo que eles mais temiam acabou acontecendo. Uma tragédia nessa família. Agora, sabe o que é mais curioso nessa situação? Uma curiosidade também triste. É que esse casal era amigo daquela enfermeira que também em Conceição do Castelo, no dia 25 desse mês, foi assassinada com 9 tiros pelo marido dela. E por conta disso, dessa situação, a família tinha muito medo que uma situação idêntica a essa pudesse se repetir. Por isso que eles estavam pedindo nas redes sociais para que as pessoas pudessem, caso vissem, soubessem de alguma coisa, que avisassem com maior rapidez para que eles pudessem tomar alguma providência. Mas, infelizmente, isso acabou acontecendo e, além de matar a mulher, só que até agora a polícia não sabe como que a Adriana Torrente foi morta. O corpo dela vai seguir para o DML e só o legista para poder identificar qual teria sido a causa da morte. Se foi estrangulamento, se o ex-marido a enforcou. A informação é que logo depois de ter cometido esse crime, ele tirou a própria vida. E aí fica aquela dor tremenda para a família, de novo, por um problema que a gente sempre está colocando aqui, gostaria muito que acabasse, que é o rompimento de um relacionamento que uma das partes não consegue suportar e acha que só quando vir a vida da companheira ou do companheiro, isso consegue trazer tranquilidade para ele e acaba nessa tragédia que a gente está vendo aí, George e Bruna. Inclusive, a gente fez uma reportagem contando mais os detalhes sobre esse crime tão bárbaro que vitimou a lavradora em Conceição do Castelo. Vamos assistir. Foi dentro de um córrego, em meio a uma plantação de café, que a polícia encontrou o corpo de Adriana Monteiro, de 39 anos. Ela e o ex-companheiro Brás Moreira Rodrigues, de 45 anos, estavam desaparecidos desde a última quarta-feira, quando foram vistos juntos pela última vez. O corpo de Brás foi encontrado 2 dias antes de Adriana. Estava na mesma região, em uma propriedade particular localizada em Barro Branco, Conceição do Castelo. No local, a polícia encontrou o carro de Brás e dentro do veículo estava o celular de Adriana. A principal suspeita é que Brás tenha matado a ex-companheira e cometido suicídio depois. O casal estava em processo de separação após 22 anos juntos. Pois é, essa questão maior aí, a família agora tenta descobrir o que aconteceu, de que maneira que a Adriana Torrente foi assassinada. Uma tristeza muito grande para quem ainda tinha esperança de encontrar o casal vivo, de encontrar o casal em algum local por ali, mas ainda vivo. Infelizmente, nas buscas feitas por amigos, por parentes, por conhecidos, acabaram por localizar os dois do modo que eles menos queriam. Os 2 mortos. Mais uma tragédia na família, que a gente acabou de ver outra aí, no caso de Guarapari. Mais uma tragédia na família por conta de separação. Com vocês aí no estúdio. Suzy, você também, muito triste realmente esse caso, muito triste para as 2 famílias, Você tem outras informações também sobre outro caso que aconteceu em Cachoeiro de Itapemirim. 2 bandidos se deram muito mal, Depois de uma série de assaltos que eles fizeram em bairros de Cachoeiro.
Pois é, Bruna, é uma imagem impressionante que circulou pelas redes sociais neste final de semana. A Polícia Militar conseguindo parar de uma forma bem violenta aí, dois homens que estavam numa moto. Eles acabaram debaixo da viatura aí. Mas olha, teve um motivo para isso acontecer, viu? Essa dupla que vocês veem nessas imagens cometeu vários assaltos pelos bairros ali de Cachoeiro. Só na ocorrência que eu contei foram pelo menos 4 bairros, mais de 6 vítimas. Eles foram à barbearia, restaurante, pegaram várias pessoas que estavam na rua, pegaram mulheres, homens. Em um dos assaltos eles acabaram dando coronhadas na cabeça de uma das vítimas para tentar pegar o celular. Enfim, eles estavam fazendo estavam lavando de assaltos as ruas ali de Cachoeiro, até que a Polícia Militar entrou no meio e foi fazer buscas atrás desses dois aí que cometiam esses assaltos na região. E acabaram descobrindo os dois nessa moto que é roubada. E na perseguição que a polícia fez, os bandidos fizeram uma manobra errada e acabaram debaixo da viatura. Os dois acabaram detidos e levados primeiro para o socorro, né, já que eles se machucaram, e depois foram diretos para a cadeia. Bruna. Suzy, obrigado aí pelas suas informações. Você viu ali que a polícia foi atrás, né? Ele falou que quebrou a perna em 2 momentos. Imagem impressionante, Bruno. Ele ficou com uma fratura exposta na perna ali depois daquela pancada que ele levou. Ele tenta correr, né? Depois que ele cai, tenta fugir, mas você vê que logo em seguida, observa aí, ele levanta, cai, observa ali que a perna dele quebrou bem no meio, ficou com uma fratura exposta. Isso aí, gente, vamos seguir aqui. Um homem foi espancado porque teria assediado mulheres no bairro Inhanguetá, em Vitória. O Matheus Andreata acompanha esse caso e traz as informações pra gente, né? Matheus, é isso mesmo, as mulheres reagiram ao assédio, foi isso mesmo que aconteceu? Bem-vindo e boa tarde para você. Boa tarde, Bruna, boa tarde, George e amigos do TN, é isso mesmo. Essas mulheres partiram para cima desse senhor de aproximadamente 70 anos. Ele teria assediado essas 2 mulheres e dado um soco em uma delas. Elas não aceitaram a situação e partiram para cima dele. Deram chutes, socos, pontapés. E o caso aconteceu lá no bairro Inhanguetá, em Vitória, por volta de 10 horas da noite de ontem. Eu estive no bairro hoje pela manhã, conversei com alguns moradores ali. Eles ficaram sabendo da situação, mas não viram, né, tudo o que aconteceu ali, porque foi bem tarde da noite. Eles falaram uma informação importante, que esse senhor já é conhecido por assediar mulheres ali no bairro. Inclusive, um detalhe muito importante que eles contaram pra gente é que esse senhor teria saído fugido de Cariacica. Ele morava em Cariacica e veio morar aqui em Vitória, agora no bairro Inhanguetá, porque também teria cometido esse mesmo crime lá no município e teria saído fugido lá de Cariacica. Dessa vez, né, não foi diferente, dessa vez não foi igual das outras, né? Ele não esperava encontrar por essas mulheres que não aceitariam passar por essa situação e acabou aí sendo agredido por elas. Você vai conferir agora todas as informações no VT que eu preparei. As 2 mulheres estavam passando por essa rua do bairro Inhanguetá, em Vitória, quando um senhor de idade que mora nessa casa começou a provocá-las com palavras. Segundo a polícia, sem nenhum motivo, até que ele deu um soco no rosto de uma das mulheres. As 2 correram atrás dele e deram vários socos, chutes e pontapés no idoso. Os moradores, que preferiram não gravar entrevista, relataram que o aposentado já é conhecido por importunar mulheres aqui do bairro. Inclusive disseram que ele morava em Cariacica e veio aqui para Inhanguetá há mais ou menos 3 meses, depois de sair fugido do bairro pelo mesmo motivo, importunar mulheres. Na chegada da polícia ao local, depois de apanhar, o idoso estava desacordado. Ele recebeu atendimento médico no Hospital São Lucas, onde segue internado. As 2 vítimas foram encaminhadas para o DPJ de Vitória para que as devidas providências fossem tomadas. Pois é, Bruna, George, amigos do TN, como eu disse aí, ele foi encaminhado para o Hospital São Lucas e está internado por lá ainda, né? Aguardando aí ter alta. As 2 mulheres foram ouvidas, encaminhadas a exames de corpo de delito e liberadas logo em seguida. O caso segue em investigação pelo 1º Distrito Policial. Volto com vocês aí no estúdio.
está falando aí da reação, né, de vítimas de crimes. Em Cariacica, um homem foi morto, né, ele teria sido espancado. O que aconteceu? Foi no bairro Vila Prudêncio. Exatamente, Bruno. Esse final de semana foi marcado por muita violência. O crime aconteceu no bairro Vila Prudência, lá em Cariacica. Esse homem foi morto, foi identificado como Wesley dos Santos Nunes. Ele tinha 34 anos. A polícia disse que ele foi morto com mais de 30 tiros. Na hora que a gente estava lá, né, na hora que a polícia chegou, eles falaram que não sabiam nem como quantificar a quantidade de perfurações, porque tinham muitas pelo corpo inteiro do rapaz. E além disso, ele teria marcas de espancamento na cara. A cara dele, segundo a perícia, estava irreconhecível, muito desfigurado. Ele morava sozinho lá no bairro. A gente conversou até com a família que esteve no local. Um tio, uma tia e o irmão dele, eles estavam muito emocionados, muito tristes, né, com toda essa situação. Não quiseram gravar a entrevista, mas falaram que o Wesley era usuário de drogas, mas que não tinha envolvimento ali com o tráfico da região. E outros vizinhos ali que estavam no local, comentaram que ele estava cometendo alguns furtos ali no bairro. E talvez também isso pode ter motivado esse crime. Eles disseram que o Wesley estava morando sozinho ali, né? Ele estava separado da esposa há alguns tempos, com quem teve uma filha e estava de apenas 2 meses. Ele estava separado dela há mais tempo, né, e ganhou essa bebezinha aí de 2 meses, então deixou ela para trás também. Enquanto a gente estava lá no local do crime, a gente viu toda essa situação, essa tristeza da família. O irmão chorou bastante, estava inconsolável ali naquela situação de ver o irmão deitado naquele mato, porque ele foi encontrado no meio de um terreno baldio. No terreno também foi encontrada cápsulas de 2 armas diferentes. Então teve muitos disparos. Os vizinhos até falaram que ouviram muitos disparos na noite, mas não saíram na rua para poder conferir, né, o que tinha acontecido. E aí todas as informações agora vocês vão assistir na matéria que eu fiz esse final de semana. A vítima é Wesley dos Santos Nunes, de 34 anos. Ele foi encontrado no domingo pela manhã, depois que moradores acharam o corpo em um terreno baldio e avisaram a polícia. Familiares estiveram no local do crime. O irmão da vítima estava muito abalado com o ocorrido. Eles relataram que Wesley era usuário de drogas, mas que não tinha envolvimento com o tráfico. Ainda no local, os vizinhos disseram que ele estava cometendo furtos na região. De acordo com a polícia, ele não tinha passagem. Os moradores relataram que era por volta de 11 horas da noite quando escutaram muitos tiros aqui no bairro Vila Prudêncio, na região conhecida como Jaqueira. De acordo com a polícia, Wesley foi morto com mais de 30 tiros. A maioria dos tiros atingiu a região do braço e abdômen do rapaz. No local foram encontradas muitas cápsulas de .380 e 9mm. A perícia relatou que o rosto de Wesley estava desfigurado. Ele também teria sido espancado a pauladas. Wesley morava sozinho no bairro há pouco tempo e trabalhava fazendo bicos. Estava separado da ex-companheira, com quem tinha um filho de apenas 2 meses. Até o momento, nenhum suspeito foi preso. A gente não estava conseguindo ouvir a conclusão aí do Matheus dos 2 casos, né? Daqui a pouquinho a gente tenta restabelecer o contato com ele. Valeu, obrigado, Matheus. Olha, nesse fim de semana, uma cena chamou a atenção de moradores em Planalto Serrano. No vídeo, o homem está pelado, usa apenas um capacete. Ele caminha numa boa pelas ruas do bairro, passa na frente das lojas e das pessoas sem o menor pudor. A suspeita é que ele tenha problemas mentais. A polícia foi chamada e foi atrás do peladão. E veja só aonde ele se escondeu, dentro de um bueiro. Deu trabalho para resgatar, hein? Ele resistiu a sair do buraco. Quando finalmente se rendeu, foi levado de maca por socorristas do SAMU. O que ele queria fazer, hein, gente? Pois é, né? A maneira correta aí de lidar com as pessoas que têm problema mental, né? Essa aí, chamando o SAMU e resolvendo o problema. Olha, gente, agora a Suzy está de volta para falar de casas que pegaram fogo. Suzy, ainda não se sabe o motivo desses incêndios, né?
Pois é, Bruna, eu estou acabando de receber essa informação que no bairro Zumbi dos Palmares algumas casas foram completamente incendiadas. Ainda não deu para saber ao certo quantas e se esse incêndio foi um acidente ou se foi criminoso. É que a informação, como eu sempre digo, os amigos do TN aí sempre participando, acabou de chegar, é super fresquinha. Então, a partir de agora, a gente vai apurar para saber o que de fato aconteceu. Mas a informação é essa, de que várias casas teriam sido incendiadas, queimadas no bairro Zumbi dos Palmares. Não se sabe se foi por um acidente ou se é um incêndio criminoso. A gente vai apurar e se a gente tiver ainda algumas informações para passar durante o jornal, a gente volta, senão a galera fica grudadinha aí no TN2, que deve passar no TN2. Bruna e Georgia. Tá certo, informação fresquinha aí pra gente então. Obrigada, tá, Suzy, pela atualização. Ô, gente, um homem em situação de rua tá dando muita dor de cabeça para os moradores de Itapuã, em Vila Velha. E sabe por quê? Ele destrói carros, promove centenas, ou melhor, cenas de nudez e é sempre muito agressivo com quem chega perto. O vídeo mostra um homem chutando o carro que passa na rua. Logo em seguida, pega uma pedra e quebra o vidro da caminhonete que está estacionada. Ele tenta ver se tem algo dentro do veículo, mas não encontra nada. Essas fotos mostram todo o dano feito no carro. Janelas quebradas, cacos de vidro por todo o veículo. Agora, olha bem o tamanho dessa pedra que ele usou para cometer o crime. Mas não é a primeira vez que o morador de rua quebra o vidro de um carro em Itapuã. Nesse outro flagrante, mostra o momento em que a mulher sai do carro, fecha a porta e segue em direção à casa. Logo depois, o homem pega uma pedra e arremessa contra o veículo. Os dois casos foram registrados na mesma semana. Ele foi identificado como um morador de rua que vive no bairro Itapuã, em Vila Velha. Ele já é muito conhecido por colocar o terror na região. Essa massoterapeuta é uma das vítimas do morador de rua. Ela ficou assustada e conta que já foi abordada por esse rapaz e que ele é muito agressivo. Ele corre atrás das pessoas, né? Quando não dão alguma coisa para ele, ele agride, entendeu? Até comigo já fez isso algumas vezes, né? A insegurança já se instaurou no bairro. Esse morador fala do medo da família em sair de casa. É morador de rua, é nóia que está na pracinha. Então, assim, minha esposa, meus filhos, eles têm medo de sair de casa. A gente sabe de gente do condomínio que tem medo de sair de casa, porque há insegurança total. O relato dessa moradora não é nada diferente. Difícil, né? Que nós estamos ficando trancados dentro de casa enquanto eles estão soltos aí. Eu, por exemplo, eu tenho 60 anos, eu tenho medo de sair para ir no supermercado no Extrabom, que eu não gasto nem 5 minutos do meu condomínio no supermercado. Esse morador de rua que foi flagrado quebrando o vidro de alguns carros aqui no bairro, já foi pego até mesmo se masturbando no meio da rua em plena luz do dia. Na minha rua, na Rua Fortaleza, em frente ao meu condomínio, ele estava se masturbando numa árvore. Ele anda muito assim, quase despido, né? É um morador de rua, então ele não tem roupa, então ele mostra. Já falaram que ele já saiu atrás de algumas pessoas fazendo isso mesmo. Pega as mulheres, na verdade, começa a falar gracinha, fazer insinuações, e até um dia que vai acontecer uma coisa grave. Cansados da falta de ação do poder público, os moradores estão montando um conselho de segurança em Itapuã para cobrar às autoridades uma solução. Nós pedimos às autoridades que façam alguma coisa. Nós estamos agora, até semana que vem, formalizando o Conselho de Segurança em Itapuã, inclusive, eu vou fazer parte desse conselho, para a gente cobrar das autoridades alguma coisa, porque a população não sabe o que fazer, né? Temos procurado a Prefeitura, assistência social, né, que é ali, que é o caminho, e eu já cheguei a fazer convencimento, isso não adianta, nós temos que ter ação, junto com a Polícia Militar, com a Guarda Municipal e o juiz de plantão. Tem morador que tem que ser retirado de circulação, não dá para suportar mais isso. Gente, isso é extremamente grave. A Guarda Municipal de Vila Velha pede que sempre que houver algum flagrante, seja acionada pelo telefone 3219-9929. Já a Secretaria de Assistência Social do município diz que faz abordagens em vários pontos, mas esclarece que é uma opção da pessoa sair ou não das ruas. E é isso que a gente está vendo aí, né? Algumas pessoas acabam causando esse tipo de dano e podendo também levar à morte. Vila Velha tem atendimento psicossocial e informa que supre a necessidade básica de uma pessoa em situação de rua, num trabalho conjunto com a Secretaria de Saúde.
Rodou a vinheta, que tal começar a semana empregado? Atenção, hein? No Cine da Serra, 267 vagas estão abertas. São oportunidades para eletricista, auxiliar de almoxarifado, garçom, serralheiro e muitas outras, tá? Acesse o site maisemprego.serra.es.gov.br. Da Serra a gente vai para Vitória, porque no Cine de Vitória tem também 86 vagas abertas. As vagas disponíveis na capital são para ajudante de cozinha, auxiliar de recepção, babá, bombeiro hidráulico, caixa de loja, padeiro, várias outras, tá? Entre no site trabalhavix.vitoria.es.gov.br para você conferir todas as oportunidades disponíveis. O asfalto cedeu e o carro foi engolido pela cratera. As imagens mostram o Fusca já caído na areia da praia. Foi na Rodovia do Sol, na altura de Porto Grande, em Guarapari. As imagens foram feitas por uma moradora que foi caminhar e encontrou o Fusca tombado perto das pedras de contenção. Objetos pessoais que estavam dentro do carro ficaram espalhados pela areia, inclusive uma latinha de cerveja. Segundo testemunhas, o motorista teria perdido o controle da direção. 3 pessoas estavam no carro, mas não há informações de feridos. Outros acidentes já foram registrados ali na região, né, gente? Com o avanço do mar, o asfalto cedeu em alguns trechos da rodovia. Operação Asfixia. A polícia está tentando combater o comércio ilegal de arma de fogo no interior do estado. Vão lá para fora conversar com a repórter Vanessa Calmon, que vai trazer todas as informações para a gente. Vanessa, boa tarde para você. Muito boa tarde, Bruna. Boa tarde, Jorge. Boa tarde para todo mundo que nos acompanha de casa. Pois é, essa operação Asfixia é uma operação que foi deflagrada em maio desse ano, com foco no combate ao tráfico ilegal de arma de fogo e também de munição. E vem dando certo, viu, gente? Isso aí focado lá na região norte do Espírito Santo. E aí, desde maio até agora, a polícia já conseguiu tirar de circulação mais de 24 armas e 500 munições. E desta vez, a operação está na fase 3. E aí, nessa fase, um homem de 52 anos também acabou preso. Ele seria um fabricante de munição. Se passava por agricultor lá do município de Jaguaré, não levantava qualquer suspeita, mas durante as investigações, durante todo esse período aí que a polícia permaneceu lá no município, a polícia percebeu que ele estava sim participando de atividades ilícitas ligadas ao tráfico de drogas e quando foi descobrir, então, descobriu que esse homem estava envolvido na fabricação de munição. Hoje pela manhã, a Polícia Civil deu uma coletiva de imprensa, inclusive falando sobre essa operação Asfixia e sobre a prisão desse homem específico. Vamos ouvir o que um dos delegados disse. O que é importante frisar é que ele tinha uma participação muito grande no fornecimento de armas para indivíduos de Jaguaré, apesar de ele estar em outro município. É o que a gente tem observado nesse intercâmbio entre criminosos. Não basta você saturar um homicídio, não basta um município, não basta você focar essa operação, retirar de armas apenas um integrante desse grupo criminoso. A gente tem que chegar a todos para poder conseguir ao máximo evitar que esse comércio continue sendo realizado. Ele era um importante fornecedor de armas e munições para a região norte. Foi uma operação muito exitosa, uma operação que conseguiu retirar de circulação 24 armas de fogo, armas essas envolvidas diretamente a traficantes de drogas e homicidas. Pois é, a polícia vem falando tanto sobre essa questão de desarmar os traficantes, né? Desarmar o tráfico de drogas, porque muitas das vezes esses traficantes adquirem as armas com pessoas que fabricam essas armas dentro de casa. Inclusive, na semana passada a gente mostrou, né, que um homem, né, que era até um ex-armeiro do Exército, acabou preso porque fabricava armas e comercializava essas armas para o tráfico de drogas. Então, de fato, um trabalho muito importante da polícia e que agora a Polícia Civil está realizando, então, lá na região norte do estado. É importante ressaltar também que durante a operação, durante 4 meses de operação em que a polícia ficou localizada ali no município de Jaguaré, o município não registrou nenhum homicídio. Essa operação continua, tá, gente? E outras informações a gente traz assim que a Polícia Civil também der mais informações sobre essa operação. Por enquanto, então, a operação continua na fase 3. Volto com vocês aí no estúdio. Tá joia, Vanessa. Obrigada, tá? Pelas informações. Vamos seguir com o TN1, gente, com um alerta, tá? Atenção, motoristas, porque a terceira ponte será parcialmente interditada a partir das 9 da noite, tá? Essa interdição acontece de hoje e vai até a próxima quinta-feira para as obras de ampliação.
Vão ser interditadas as pistas no sentido Vila Velha-Vitória nos horários de 9 da noite às 6 da manhã. Os locais vão estar sinalizados para orientação dos usuários. Nos demais horários, o trânsito vai seguir normalmente. O trânsito que já está normalmente muito complicado por ali de manhã, deve ficar um pouquinho mais complicado agora. A pessoa tem que se programar, sair um pouco mais cedo de casa, porque senão vai atrasar, né? Ou evitar também, né? Isso aí. E a seguir, a muralha eletrônica barrou o crime. O carro roubado no interior foi flagrado circulando em Vila Velha. E um alerta para quem anda relaxando com a prevenção à Covid. Não deixe de ver. A gente volta em 1 minuto. TN1 de volta falando da muralha eletrônica que flagrou um carro roubado em Marechal Floriano circulando tranquilamente em Vila Velha. Pois é, a dupla que estava no veículo disse que o carro não foi roubado, mas levado da dona para pagar uma dívida de drogas dela. Foi só os dois indivíduos passarem de carro pela muralha eletrônica de Vila Velha para que a polícia identificasse o veículo roubado. Emerson dos Santos Farias e Lucas Natan dos Santos foram presos em flagrante pela Guarda Municipal. O veículo foi roubado no município de Marechal Floriano, no interior do Espírito Santo. De imediato, assim que as viaturas de rua, souberam da informação, foram repassadas as informações, a gente tinha as viaturas já próximo ao local, que prosseguiu para a averiguação. De imediato já foi visualizado o veículo em questão e feita a abordagem, não houve resistência por parte das duas pessoas que estavam a bordo do carro. A polícia relata que um dos criminosos disse ser envolvido no tráfico de drogas do bairro Terra Vermelha, em Vila Velha, e que teria roubado o carro por uma dívida de drogas que a dona do veículo teria. Os dois já tinham passagem pela polícia, um pela Lei Maria da Penha e tráfico e o outro por invasão. A proprietária do veículo já foi comunicada pela polícia da apreensão. E os detidos estavam bem tranquilos ali, aparentemente até rindo, né? O carro foi devolvido ao proprietário. Os suspeitos foram encaminhados à Delegacia Regional de Vila Velha, foram ouvidos e liberados, porque não houve elementos suficientes para autuação em flagrante. As investigações continuam. Olha, vamos falar agora da pandemia do coronavírus no Espírito Santo. Até agora são 12.575 óbitos. 588.430 pessoas foram infectadas. E olha, a gente tem um alerta importante agora para fazer, porque começa a valer hoje, a nova classificação dos municípios capixabas para o risco da transmissão da Covid. É o nosso mapa de risco, que a gente está acostumado a ver toda semana, só que ele teve uma alteração importante, está aí na sua tela para a gente conferir. Quando a gente compara o mapa da semana passada, a gente observa que o número de municípios em risco moderados, que estão aí em amarelinho, dobrou, tá? Agora são 8. Alfredo Chaves, Apiacaia, Coporanga, Guaçuí, Ibatiba, Rio Bananal, Santa Teresa e São José do Calçado. Ao todo, o estado tem 70 cidades em risco baixo, as que estão aparecendo em verdinho e, graças a Deus, por enquanto, nenhuma em risco alto. É importante ficar atento, porque voltou a ficar mais amarelo. É aquele lembrete diário que você pode estar cansado de ouvir, mas é necessário repetir. Não dá para descuidar da prevenção. É urgente se imunizar contra a Covid. Pois é, relaxar agora, nessa altura do campeonato, é colocar em risco tudo que a gente conquistou até agora, Vanessa, você está por aqui para falar ao vivo sobre esse assunto? Sinal de alerta para a gente, minha amiga? Exatamente. Bruna, George, todo mundo que nos acompanha em casa, o que aconteceu, gente? De 15 dias para cá, a gente teve uma mudança muito importante no mapa de risco, Há praticamente 15 dias atrás, a gente não tinha nenhuma cidade em risco moderado, o mapa estava todo verdinho e de 2 semanas para cá, a gente já está com 8 cidades agora em risco moderado. Só lembrando, gente, que na classificação do mapa de risco, muitos fatores são levados em conta, mas um deles que é muito importante é o número de casos e também o número de internações, ou seja, as pessoas que estão se infectando e as pessoas que estão internadas em hospitais fazendo o tratamento contra a Covid-19. Então, esse número aumentou até mesmo no estado inteiro, mas nesses municípios, então, para onde o estado está chamando mais atenção e está dando um alerta agora nesse momento. Então, o que aconteceu foi que de 15 dias para cá, a gente teve uma alteração importante. O governo do estado já disse que, muito provavelmente, esse aumento no número de casos e de internações é por conta da variante Delta que circula entre a gente.
E se o número de casos aumenta, gente, consequentemente, o número de internações também aumenta. Hoje, pelo menos 200 capixabas estão internados em hospitais do Espírito Santo em tratamento contra a Covid. A gente lembra aqui que o número de leitos de UTIs hoje disponíveis são 352, a taxa está em 73%, mas isso porque os leitos foram reduzidos, né? A gente chegou a ter mais de 1.000 leitos disponíveis em um momento muito crítico da pandemia, e aí logo depois que esse momento passou, o governo foi remanejando esses leitos de UTIs para outras situações, como por exemplo para cirurgias eletivas, né? O tratamento de outras doenças. E aí nesse momento então, a gente tem 352 leitos de UTIs disponíveis com 73% de ocupação, ou seja, mais de 200 pacientes internados. Isso acende um alerta, não é hora de descuidar, a gente precisa estar atento aos cuidados essenciais, ao uso de máscara, ao álcool em gel, a gente ainda manter aquele distanciamento, porque de fato é um alerta que está aceso, inclusive no cenário nacional, tá? O Espírito Santo aparece como com uma preocupação em relação ao cenário nacional, como um dos estados em que está em um crescimento exponencial para a Covid-19. E aí, em contrapartida a isso, né, no aumento do número de casos e de internações, a gente tem a vacinação. A nossa campanha segue avançando e agora mais um grupo foi incluído naquela dose de reforço, sabe? Os idosos acima de 60 anos já estão fazendo essa dose de reforço e agora, então, o governo do estado também ampliou essa dose de reforço para os profissionais da saúde e essas doses de reforço começam a ser aplicadas hoje. Eles entenderam que esses profissionais da saúde estão muito expostos nos hospitais, lidam diretamente com esses pacientes e com a variante circulando não tem como descuidar. Então hoje começam a ser aplicadas as doses de reforço. E hoje também chegam mais doses no Espírito Santo, tá? Mais de 129 mil doses da Pfizer e da AstraZeneca chegam ao estado para a gente continuar a campanha de vacinação. Também alerta, hein? Bruna, George. E Vanessa, importante ficar atento e buscar sim o reforço, né? E agora eu quero falar com você que tem 49 anos ou mais e não aguenta mais pagar caro para ter um plano de saúde. A minha dica é o Plano de Saúde MedSenior. Ele possui mais de 20 unidades próprias em 6 estados do Brasil, com milhares de profissionais de saúde especializados em oferecer qualidade de vida para você. E esse mês o MedSenior está com uma tabela promocional e estudo de redução de carência com planos completos sem coparticipação, ou seja, não tem surpresa na hora da conta. Converse agora com o nosso consultor de vendas e mude para melhor. Ligue agora para 3025-5505. Eu vou repetir, 3025-5505. Plano de Saúde MedSenior. Vamos falar de emprego agora? Na Agência do Trabalhador de Cariacica tem 747 vagas para todo mundo, hein, gente? Há chances para analista, costureira em geral, gerente de loja e também de supermercado, além de vagas para pintor e vendedor. Entre lá, cariacica.es.gov.br para você conferir mais vagas. E em Vila Velha, o Cine tem 248 vagas. São vagas para açougueiro, almoxarife, auxiliar de limpeza, carpinteiro, entre outras. Vai lá no site vilavelha.es.gov.br/trabalha Vila Velha. Vamos para uma pausa rapidinho. Na volta tem agendamento de vacina contra a Covid. Assunto para o próximo bloco. E também tem esporte. A final do Tribuna Beach Tênis na Arena Enseada. Esse esporte que virou queridinho dos capixabas, né? Não sai daí não, aguarde para ver. Estamos de volta, agora 12h54 e já vamos colocar aqui na roda a Carol Laranja, que está lá na redação, né, Bruna? É isso mesmo, olha aí, Carol. Carol, o que você tem pra gente nessa segunda? Eu tô sabendo que você tá meio empoeirada por aí, minha amiga. Pois é, uma tempestade de areia atingiu algumas cidades do interior de São Paulo, deixando 4 pessoas morreram e 8 ficaram feridas, né? Esse fenômeno acontece quando o solo está muito seco, com muita poeira e vem uma tempestade com ventos fortes. E aí quando essa tempestade, esse temporal atinge o solo, causa esse fenômeno natural aí que atingiu as cidades do interior de São Paulo. As imagens são impressionantes, vou pedir aí para rodar pra gente ver. Formou uma nuvem de poeira, né? E assim, para a gente ter uma noção de como esse fenômeno acontece, se a gente está com uma casa muito suja, cheia de poeira e liga o ventilador, fica aquele caos, né? E foi
Mais ou menos isso que aconteceu aí nessas cidades, Bruna e Geórgia. Os ventos chegaram a atingir até 100 km por hora. Então, assim, fez muito estrago, muita gente ficou desabrigada, né? Então, o fenômeno atingiu aí as cidades do interior de São Paulo. A gente tá vendo aí as imagens, né? Carol, essa nuvem de poeira que eu deu. vi uma brincadeira na internet, né, coisa séria, mas o pessoal falando, né, em relação à poeira, que os capixabas podem aí ajudar os paulistas a limpar essa poeira, porque a gente tem muita experiência, né, então a gente ia tirar de letra a limpeza aí depois dessa tempestade de areia, mas realmente é um fenômeno muito sério, as pessoas ficaram feridas, a gente imagina, né, aí o desespero de quem estava por ali, né, no meio disso tudo. Agora, Carol, vamos mudar de assunto, que você tem uma imagem impressionante de um carro que caiu de uma concessionária e atingiu funcionários, foi isso? Foi isso, gente, as imagens. A gente toma um susto na hora da queda porque o carro atinge 2 recepcionistas, mas que bom, sorte, né? Elas ficaram bem, tiveram ferimentos leves, mas olha aí as imagens. O carro caiu em cima delas. Em outra imagem que a gente também está mostrando, dá para ver o funcionário que ele já começa a perder o controle quando ele desce a rampa. Ele já está com a porta aberta, o pé para fora e logo em seguida cai em cima das 2 recepcionistas. O homem que estava conduzindo o carro é encarregado da limpeza dessa concessionária e aqui não tem habilitação não, viu? Então talvez por isso, pela falta de experiência, ele possa aí ter perdido o controle na hora dessa descida. Vamos ver as imagens aí de novo, olha lá, ele tá com a porta aberta, o pé para fora e logo em seguida ele cai em cima das 2 recepcionistas. Gente, por sorte nada aconteceu, que bom. O motorista teve a perna quebrada, as outras 2 recepcionistas tiveram ferimentos leves, mas ficou tudo bem. E essa concessionária fica em São Paulo, esse caso aconteceu em São Paulo, gente. Também tem outra informação pra gente, uma novidade, né? A Patrícia Abravanel apresentou o programa do Silvio Santos, foi isso mesmo? Foi ontem, os telespectadores aí do programa do Silvio Santos foram surpreendidos quando a filha do patrão foi apresentar. Ela chegou a dar uma explicação na internet, porque parece que o pai estava um pouco indisposto aí, e ela até chegou a brincar que ele estava com um pouco de preguiça. Não sei se a gente tem o áudio aí, o vídeo que tem ela falando. A gente tem, gente? Que eu tomo com muita alegria e muita honra, claro, mas a gente já quer deixar claro a todos os colegas de trabalho que Chefe é chefe, né? Ele pode ter um dia aí um pouquinho mais de preguiça, não ir trabalhar. Silvio Santos pode, né, gente? Carol, obrigada, tá? Muitas novidades aí pra gente começar a nossa semana bem informado e bem antenado. Boa semana pra você, tá, minha amiga? Olha, vamos de agendamento? Bora. Antes de encerrar o jornal, é uma informação importante porque a Prefeitura de Vitória já divulgou, tá? Já adiantou que vai vacinar a partir de amanhã, terça-feira, adolescentes com idades entre 12 e 17 anos e não vai precisar agendar não, tá? Vão ser disponibilizadas 1.000 doses para esse grupo e a imunização vai acontecer de 9 da manhã até às 5 da tarde no subsolo do estacionamento do Shopping Vitória. Então, não precisa agendar horário, eles vão distribuir as senhas lá no local, mas isso amanhã, tá? Terça-feira, fiquem atentos aí. E olha, agora a gente vai falar de esporte. Sabe por quê? Nós vamos falar de Vitória, gente. É isso mesmo. Nesse domingo, teve final do Tribuna Beach Tênis, a Arena Enseada. Um evento promovido, claro, pela Rede Tribuna. E foi super concorrido, tá? Mais de 300 atletas estavam competindo. Vamos ver. Arena Enseada. Na Enseada do Suá, os campeões estavam assim, felizes pela vitória em suas categorias. Cíntia foi a campeã na categoria promista feminina e fala da satisfação de ter feito parte da competição. É sempre um prazer, né, a gente sair com o troféu e é um esporte que está crescendo cada dia mais e é assim, além do esporte, trazer toda a família, é um esporte que agrega, acho que assim, é gostoso demais, vale a pena a gente participar e quem quiser...
para participar com a gente. Vitor foi premiado em 2 categorias, como campeão na Pro Mista masculina e vice-campeão na profissional masculina. Eu fiquei um pouco frustrado com o vice-campeonato na categoria masculina, mas acho que compensa um pouco o troféu de campeão na categoria mista. Queria agradecer muito meus parceiros, José Braz e Cíntia. O Tribuna Beach Tênis Arena Enseada contou com a participação de 300 atletas. A segunda edição do campeonato foi muito elogiada pelo show de organização. Sem dúvida, o Tribuna Open é o torneio mais bem organizado do ano. Então, o ano inteiro, todos nós atletas ficamos ansiosos para participar. E esse ano não foi diferente, o torneio foi muito legal, a torcida compareceu. Os jogos aconteceram nos horários e, graças a Deus, dessa vez eu estou levando 2 troféus para casa. Para o organizador do campeonato de tênis, é uma grande satisfação estar à frente de um projeto tão importante, principalmente pela força que o beach tênis tem ganhado nos últimos anos. Nós estamos fazendo a segunda edição do Tribuna Open aqui, junto com o Centro Esportivo Enseada. Para a gente é uma parceria de sucesso, a gente já viu que realmente a organização ficou muito boa, as pessoas aderiram. O beach tênis é um esporte com um crescimento exponencial absurdo. Então você pode ver que nós fizemos um torneio agora com 300 participantes. Acabamos de encerrar, premiamos as categorias principais. E assim, nós só temos a agradecer tanto a parceria com a Rede Tribuna, como a todos os patrocinadores. Nós semana que vem estamos finalizando o torneio de tênis, que também foi super sucesso, assim, muito bem disputado e com adesão muito boa. E eu só tenho a agradecer realmente essa parceria. Bacana, né? Lembrando então que a final da 10ª edição do Tribuna Open em Enseada será realizado no próximo domingo. Agora, 1h02, hora de encerrar o TN. Boa semana pra gente, tá? Beijão e até amanhã. Valeu, gente. Obrigado pela companhia. Até amanhã.